irmãos, queridas irmãs em Cristo, e também amigos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Igreja em Piracicaba, São Paulo. Nós chegamos à mensagem de número 21, que tem por título A Função da Igreja na Terra. A leitura da Bíblia é Mateus capítulo 5, versículo de 13 até 16. Nós acabamos de falar da natureza celestial da igreja, através da 9 bem-aventuranças, e nós percebemos que a igreja não é algo aqui da terra. Até mesmo na nossa criação, nós somos criados somente o corpo do pó da terra, mas a nossa criação propriamente dita foi pelo fôlego de Deus, o sopro do Deus eterno. Aí constituiu o nosso espírito humano e, por consequência, nós nos tornamos uma alma vivente cujo cada indivíduo possui, né, a sua personalidade. Então, a nossa criação vem do céu. Nós não pertencemos a essa terra, mas Deus nos criou o corpo com pó da terra justamente para podermos viver aqui na terra, para Deus fazer a sua vontade através de nós. E também na nossa regeneração, no novo nascimento, nós não nascemos pela vontade da carne, nós não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Portanto, nós somos seres celestiais por criação e também pela regeneração. Na nova criação, no novo nascimento, nós então nos tornamos uma igreja de natureza celestial. Portanto, queridos irmãos, não queiramos viver, aqui na esfera da terra, porque nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos com Cristo, e Cristo já está sentado à direita de Deus nas alturas, e nós também fomos transportados para a região celestial. Portanto, somos um povo celestial. Embora vivamos aqui na terra, mas não somos dessa terra, assim como nosso Senhor Jesus disse, Ele cá de baixo não é, Ele é lá do alto. Nós também nascemos do alto. Nascer de novo significa nascer do alto. Portanto, nós somos um povo de natureza celestial. E nesta mensagem nós vamos falar um pouco sobre qual é a função da igreja aqui na terra. Mas antes de entrar nisso, eu queria ainda falar um pouco na minha live em quinta-feira. Nós usamos, irmãos, o último capítulo do livro de Provérbios para falar um pouco da mulher virtuosa. E eu quero insistir nesse ponto, que a mulher virtuosa, aparentemente nesses 20 séculos, na história da igreja, todo homem procurou onde está essa mulher virtuosa, ou se estendendo mais tempo desde que foi escrito o livro de Provérbios. No Antigo Testamento, o homem está à procura dessa mulher virtuosa. Mas, irmãos, parece que nós não achamos essa mulher tão perfeita, como está descrito em Provérbios capítulo 31. Mas agora nós entendemos que essa mulher virtuosa é a igreja que o Senhor deseja, é o desejo do coração de Deus, como Deus quer que a sua igreja seja. Então, graças a Deus, irmãos, eu falei na minha live que finalmente nós entendemos que nós somos escolhidos, irmãos, para tomar o reino, sendo um pequenino rebanho. Nós somos um pequenino rebanho, somos pequeno em número, mas agradou ao Pai nos dar o seu reino. E também nós somos os trabalhadores de última hora. O Senhor nos chamou agora na era final, a era do Apocalipse. Queridos irmãos, nós não merecíamos isso, mas o Senhor nos colocou nesse tempo final dos 7 Espíritos. E não só isso, nós entendemos também que nós somos essa igreja em Filadélfia. Embora não nos julguemos perfeitos, mas
o Senhor trabalhou tantos anos em nós, nós reunimos finalmente as condições básicas para que o Senhor possa atuar nessa era final através da igreja em Filadélfia. Nós temos pouca força, mas o Senhor que está nessa igreja tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fechará, né? E Ele sabe que nós somos uma igreja pequena, né? Com poucas forças, mas nós guardamos a palavra do Senhor e não negamos o nome do Senhor. Então o Senhor nos guardará também da hora da provação, né? Eu então agora vou não só me dirigir para a câmera, vou me dirigir para a audiência aqui do auditório da igreja em Piracicaba, tá bom? Então eu queria dizer um pouco para todos que estão aqui, de que o Senhor espera de nós, né, a condição dessa mulher virtuosa. O Senhor espera, como diz aqui, eu vou ler. Eu não trouxe a minha Bíblia aqui em James atualizada, que é muito pesada para a minha mão carregar. Então eu vou usar aqui no meu celular, né? A mulher virtuosa, né? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Realmente, irmãos, é de um valor inestimável essa igreja para o Senhor, porque essa igreja irá concluir, né, a economia de Deus, irá concluir Deus fazer a sua vontade por meio dos homens. Esses homens que eu digo é a igreja de natureza celestial, né? E o seu marido tem plena confiança nela. Irmãos, Deus precisa confiar na sua igreja. Já pensou se Deus não pode confiar em nós, né? Quando Deus nos encarrega de alguma coisa, a gente foge da tarefa. Não, graças a Deus que essa igreja, que é a mulher virtuosa, Deus pode confiar nela, né? E a miséria jamais chegará à sua casa, não tem miséria. Graças a Deus, nós temos a palavra profética, como diz o Andrew Miller, né? Para a igreja em Filadélfia foram destrancados os tesouros da palavra profética. Então, desde então, não tem miséria na casa do Senhor. Nós temos mantimentos, nós temos alimento, né? E nós valorizamos a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, é muito importante você perceber, irmãos, que quando, né, a gente recebe a palavra do Senhor, a gente tem que entender, a gente tem que identificar se essa palavra vem de Deus. Se essa palavra vem de Deus, você não pode receber como palavra de homens. Quando você recebe como palavra de homens, vai ter problema. Você vai começar a avaliar, né, na condição humana, e você não vai ter fé na palavra. Mas se você receber como os Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, 1 Tessalonicenses, ele diz que eles receberam a palavra que vinha de Paulo, né, como a palavra de Deus, e de fato era a palavra de Deus. E essa palavra que eles receberam, acolheram, essa palavra operava eficazmente em quem creu, né? Então assim, se você recebe essa palavra, você identifica que essa palavra é de Deus, essa palavra vai fazer o trabalho de Deus em você que creu. Se você não crê, a palavra não acontece. Não ocorre. Por isso, irmãos, é muito importante a gente identificar se esse canal é de Deus. Se é de Deus, irmão, nós temos que ter muito temor e tremor falar mal da palavra, né? Porque essa palavra é de Deus e a gente precisa acolhê-la adequadamente. Por isso, essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal, graças a Deus, né? A igreja já pensou, quando nós éramos ainda imaturos, né? Nós causávamos tanto problema para o Senhor na igreja, não é isso? Com a nossa disputa, nossas competições, nossas murmurações, né? Nossa falta de unidade, irmãos, nós fazíamos muito mal para o Senhor. Mas graças ao Senhor, o Senhor, né, nos fez atingir em uma certa maturidade. Nós não estamos mais causando mal para o Senhor, né? Estamos causando
bem para o Senhor, né? E essa mulher escolhe lã, escolhe linho, né? Com alegria trabalha com as próprias mãos, que ela trabalha para acudir, para atender, né, a necessidade de todos que estão na igreja, que é a hospedaria. Né? Todos foram trazidos, né, pelo bom samaritano. Nós estamos acolhendo aqui, né, rede de cuidado, nós estamos cuidando de cada pessoa, cuidando da vestimenta, da lã e do linho, né? E antes do romper da aurora, ela já se levanta a fim de preparar comida para todos os da casa e dar ordem às suas colaboradoras. Irmãos, essa mulher é diligente, ela se preocupa com comida saudável, né? A palavra saudável, né, alimenta, né, a igreja, e também, né, reúne, né, os irmãos que servem. Os colaboradores aqui são os que servem, os que são os cooperadores, né? E ela sabe avaliar a conveniência. Bom, na verdade, onde eu queria chegar é o versículo 18. Vou pular um pouco para ganhar tempo. Administra com sabedoria. Irmãos, essa igreja administra. É isso que eu queria chamar a atenção. Irmão, nós não somos uma igreja passiva, uma igreja que não dá seus devidos frutos para o Senhor. Nós somos uma igreja, a mulher virtuosa, irmãos, administra as coisas do Senhor com sabedoria, e seus negócios produzem lucros. Por isso, irmãos, quando nós, graças a Deus, nesses últimos anos, o Senhor tem promovido, nós pregamos o Evangelho nas ruas. Posso orar por você, né? A comportagem dinâmica, né? Os irmãos das igrejas saindo para pregar o Evangelho. Irmãos, nós precisamos ser essa mulher virtuosa que produz lucro para o Senhor. No Antigo Testamento, o Senhor falou que ia para a vinha e não achava frutos. E quem devia entregar frutos para ele, maltratavam os seus criados, né? O servo mandado pelo Senhor, que são os antigos profetas. Mas, irmãos, nós somos essa mulher virtuosa, queremos dar fruto para o Senhor, dar lucro. Irmãos, não pode, os irmãos líderes das igrejas não podem deixar com que a vida da igreja seja aquela maneira convencional de antigamente, aquela coisa improdutiva, reuniões após reuniões, mas não produzem nada, né? Nós precisamos ser produtivos, precisamos dar lucro para o Senhor, né? E mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga, irmão, todo o tempo ali trabalhando para o Senhor, né? E eu quero também pular para versículo 27. Acompanha seus servos, quer dizer, é uma igreja que acompanha, tem o chamado follow-up, né? Não é, vem uma pessoa, deu um serviço, pronto, precisa fazer acompanhamento. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Irmão, nós precisamos cuidar dos negócios. A economia de Deus é um negócio. Deus não é um seminarista de ficar falando só da Bíblia. Deus quer executar um negócio. Deus tem um negócio e a igreja precisa executar negócio para o Senhor, que é produzir pessoas e produzir vida, né? Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar. Não quero me estender mais sobre isso, porque tem a mensagem de hoje para dar. Então, eu quero dizer para vocês que vamos dar para o Senhor, nesse final dos tempos, essa mulher virtuosa, né? Não, em lugar de ser aquela igreja problemática, que dá problema para o Senhor, né? Que só tem disputas internas, só tem ciúmes, contendas. Irmãos, chega, esse tempo já passou. Vamos dar alegria para o Senhor, né? Vamos produzir lucro para o Senhor, vamos administrar bem as coisas do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, daquela parábola de talentos. Irmãos, aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 2 talentos, eles não discutiram com o Senhor, não questionaram o Senhor, né? Onde o Senhor queria que eles fossem negociar, eles saíram para negociar. E o de 5 ganhou outros 5, o de 2 ganhou outro 2. Quer dizer, seja simples. Quando o Senhor fala uma palavra, seja simples.
executa. Não é? Seja obediente e executa, não fica questionando a cabeça. Quem questiona foi aquele de 1 talento. Como é que o de 1 talento questionou? O de 1 talento sabe falar mensagem. Ele deu uma mensagem para Deus, vocês perceberam ou não? Onde está isso? Onde está isso? Mateus? Ó Senhor Jesus. Você quer dar mensagem para Deus? Aquele que recebeu 1 talento, ó, capítulo 25 de Mateus, né? Versículo 24. Chegando por fim, porque os 2 primeiros nem questionaram o Senhor, foram negociar e ganharam, não é isso? Chegando no versículo 24. Chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Quer dizer, acho que Deus não sabia, não. Ele pregou o evangelho para Deus. Deus, você é um homem severo, você não sabia, não? Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Quer dizer, parece que tem um poder de convencimento tão grande que até Deus é convencido por ele. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei, ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10. Então, irmãos, não seja um que queira questionar o Senhor, monte de dúvidas. Senhor, será que é isso? Ir para a rua, pregar evangelho, posso orar por você, né? Como será isso? Como não será aquilo? Irmão, não seja esse alguém, né? Tão complicado, tão complicado. Irmãos, se você não tem coragem, de fazer isso, irmãos, não precisa, eu não quero forçar você. Mas, irmãos, faça o que eu pedi. Deixa escapar da sua boca. Eu e a minha mulher pagamos um jantar recentemente, acho que 2 dias atrás, para a minha esposa. E nós fomos lá comer no restaurante. Aí o rapaz que nos atendeu, não é isso? Eu deixei escapar da minha boca. Qual o seu nome? Fulano de tal, né? Ronildo, né? Ronildo tal. Eu posso orar por você? Pode, tem alguma necessidade especial, tal. Graças a Deus, nós oramos, né, amigo? Nós oramos, ele agradeceu, ele falou que a esposa dele era evangélica, né? E aí o amigo falou: se você quiser deixar um contato para a gente cuidar de você. Ele falou, saiu sem falar nada. Mas depois, acho que ele pensou, ele voltou: eu quero dar meu nome, sim. No domingo passado, eu estava em São Paulo, né, dei a última mensagem, e depois os irmãos nos levaram para um restaurante argentino, né? E ali a moça que nos atendeu, o amigo percebeu rapidamente que ela queria oração. E falou com ela: posso orar por você? Orou, e a moça só faltou chorar. A moça falou: eu preciso muito. A mim falou: você quer deixar um contato para a gente ajudar? E eu quero muito ser ajudado. Irmãos, não custa nada para a gente. Não custa nada, né? Já foi lançado para a rede de cuidado de São Paulo. Já está sendo cuidada já. Então, irmãos, vamos ser essa mulher, né, que é prática, que ela não precisa ter medo, não morde. Você fala: posso orar por você? A pessoa não vai morder você, não, né? Irmãos, é gostoso, você se sente bem. E a pessoa ajudar. Você imagina, você poder ajudar uma pessoa a mudar a sorte da vida dela? Por que não fazer? Por que ser tão egoísta, né? Hoje eu vou falar da função da igreja na terra, que eu vou falar do sal da terra e da luz do mundo. Irmãos, as duas coisas aqui falam que a igreja é responsável por toda a terra e pelo mundo. Irmãos, 10 anos atrás,
Nós estávamos escondidos nesses locais de reuniões nossos, nem placa a gente colocava, e entrávamos com a Bíblia debaixo do braço, né? Quando chega um determinado horário, a gente fazia a reunião, e as nossas reuniões eram ricas, não é isso? Cheio de palavra, graças a Deus, o Senhor nunca nos desamparou com relação à palavra profética. Mas, irmãos, a gente não... Que efeito a gente tinha na terra e no mundo? Nós éramos uma elite dos conhecedores da Bíblia, uma elite dos que mais conhecem o que o Senhor quer, a vontade de Deus, só que a gente não conseguia influenciar, não conseguia o quê? Ter a nossa, né? Nossa função nessa terra e no mundo. Né? Até que Deus teve tanta misericórdia de nós, irmãos, Deus usou o irmão Dom que nos deu as ferramentas necessárias. E quando chegou o tempo certo, o Senhor veio com 7 espíritos. Essas ferramentas foram turbinadas, né, amigo? Que você fala, turbinadas. Por quê? Porque os 7 espíritos passou a atuar. Não é nosso mérito, não é nosso mérito. O Espírito passou a atuar. E as coisas, irmãos, estão acontecendo dia a dia. Milagres acontecem todos os dias. Portanto, irmãos, finalmente, só que nós não aumentamos muito de número, não. Nós continuamos sendo aquele mesmo número, talvez um pouquinho mais de 10 anos atrás. Mas o Senhor teve tanta misericórdia de nós, pelo fato, irmão, de nós obedecermos o falar profético. Nós estamos fazendo diferença nas ruas. Por que Satanás está nos atacando? Porque nós fazemos diferença, nós estamos resgatando as pessoas do império das trevas para o reino, né, do Filho de Deus. Por isso, irmãos, não despreze isso, não despreze isso. Tudo isso é resultado da palavra profética, do falar profético nesses anos. E nós temos que honrar, né, esse falar que vem do Senhor, que está fazendo essa obra maravilhosa. Quem consegue fazer, irmãos? Quem consegue fazer isso acontecer em todo o Brasil com 250, 300 homens na rua? É um milagre. É um milagre. 250, 300 pessoas na rua é muito pouco para causar alguma influência. Mas, irmãos, Deus está fazendo isso. As pessoas em todo lugar, né? Como é que é? Foram para... Começaram onde? São Luís? Né? São Luís, uma pessoa disse, posso orar por você? Aí foi para onde? Foi para Brasília. Outra pessoa abordou a mesma pessoa, posso orar por você? Aí foi para São Paulo, posso orar por você? Depois foi para onde? Nem sei aonde. Aí a pessoa falou, mas vocês brotam da terra? Vocês são em todo lugar? Irmãos, só 300 homens, só 300 homens. E nós brotamos da terra. Deus é que multiplicou tudo isso. Por isso, irmãos, vamos fazer diferença. Mateus 5, vamos lá, Mateus 5. Eu nem comecei a mensagem. Senhor Jesus, Mateus 5, vamos lá. Versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Irmãos, lembre-se, vós quem é a igreja, o povo do reino dos céus, nós somos o sal da terra, toda a terra. A nossa abrangência, irmãos, não é nosso local de reuniões. A nossa, vamos dizer assim, o range, né? Como é que fala? Abrangência de atuação não é só a nossa esferinha. Não, a nossa esfera de ação, irmãos, deve ser toda a terra. Então, nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer diferença nessa terra. Estamos fazendo diferença, graças a Deus. Primeiro, para que serve o sal, né?
Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, primeira função do sal é o sabor. Primeira função do sal é dar sabor, porque ser insípido, né? Eu até procurei no dicionário para eu não falar errado. Insípido é aquele que não tem gosto, destituído de qualquer sabor. No sentido figurado, é alguém desinteressante, sem atrativo, sem graça, é monótono. Você quer ser alguém assim? Alguém sem graça, monótono, desinteressante e não faz diferença, né? Como é que é? Não cheira, né? Né? Irmãos, nós precisamos fazer diferença. Na sua família você tem que fazer diferença. No seu trabalho você precisa fazer diferença. Na sua escola você precisa fazer diferença. Na rua, onde você estiver, você precisa fazer diferença. Então, esse é o sentido do sal, né? Antes de entrar um pouquinho, vocês sabiam que o sal era muito, muito valioso? Vocês sabiam disso? Não tinha sal. Sal era coisa rara. Vocês sabiam que no Império Romano, o Império Romano pagava os seus soldados com sal? Sabia disso? Aí que veio a palavra salário. Ah, agora vocês estão entendendo. Por quê? Porque o sal era tão valioso, que o Império Romano pagava com sal os seus soldados. E os seus soldados recebiam com alegria, como os que recebido ouro. Porque o sal era muito valioso. Por quê? Porque o sal, vocês sabem, naquele tempo, né, a comida, você põe um pouquinho de sal, muda de sabor, não é isso? Tem um provérbio que acho que até o irmão Miguel leu, né? Que quem vai dar sabor para a clara do ovo? Clara do ovo é sem sabor, não é isso? Eu gosto de comer clara do ovo junto com gema, né? Então assim, e se você põe um pouquinho de sal, dá sabor, não é isso? Então, graças a Deus, irmãos, o soldado, quando recebiam sal, eles eram aqueles que tinham a comida na casa deles, eram comida que tinha sabor, dos outros não, né? Então assim, era uma coisa valiosa. E o sal também serve, vocês sabem, para conservação de alimento, porque naquela época não tinha geladeira, não tinha gelo, não tinha como conservar energia. Tanto é, irmãos, os alimentos de vários países vêm da técnica de conservação de alimentos, não é isso? Por exemplo, o coreano é o kimchi, né? Por que o kimchi? Porque eles fazem aquela conserva toda e guardam para inverno todo, né? Para poder passar um inverno com aquela conserva, né? Os nossos mineiros que de Minas Gerais conservam na banha do porco, não é assim? Eu estou certo ou não? É? E no norte e nordeste a carne seca, carne de sol, carne, né? Carne, como é que chama? Charque. O que é isso? É conservação de alimento, mas tudo isso precisa de sal. Você põe sal e você conserva, mata germe. Então são duas funções. Uma função é de dar sabor, temperar. Outra função é conservação, não é isso? Irmãos, nós precisamos dar sabor. A vida das pessoas que estão nas ruas, quando você fala, posso orar por você? Pode ter certeza que a vida dessas pessoas estão sem sabor. A vida está sem graça. E muitas dessas pensam em tirar a vida, porque não vê sentido de viver nessa terra sem graça, desinteressantemente. E nós precisamos pôr um pouquinho de sal na vida delas. Vamos levar sabor na vida dessas pessoas. Vamos temperar a vida dessas pessoas com uma oração, não é isso? Com a pregação do Evangelho, com a pregação do Evangelho do Reino, trazer essas pessoas para viver a vida da igreja, essas pessoas vão encontrar sentido da sua vida. Bom, vamos para Lucas 17, se eu falar muito não termino a mensagem, vamos lá. Lucas 17, versículo 26. Versículo 26.
Vou tomar água aqui como o Remilton me pôs aqui gentilmente. Você sabe que tem algumas irmãs que ficam observando, Pedro, você não toma água, você precisa tomar mais água, entendeu? Depois ficam me escrevendo, né? Então, claro, porque querem cuidar de mim, né? Aqui diz assim no versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, vejam como viviam a época de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmãos, a vida das pessoas é essa repetição. É o que né, o pregador fala, vaidade de vaidades. A vida, irmão, um pouco de entretenimento, um pouco de alegria que tem nessa vida humana, irmãos, é casar-se, né, e dar-se em casamento, é comer e beber, não é isso? Essa é a alegria do homem, a tentativa de salgar um pouco, temperar um pouco a vida, né? O mesmo aconteceu, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, quer dizer, já aumentou um pouco o leque, né? Só casar, dar em casamento, comer, beber, agora já é no negócio, né? Na sua profissão, no seu trabalho, no seu lucro, aí ele tinha alegria, né? Compravam, vendiam, adquirindo bens, né? E ganhando dinheiro, plantavam e edificavam, tá? Então já ampliou um pouco esse leque de alegria, tentando salgar um pouco, temperar um pouco a vida deles. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Quer dizer, para que tudo isso, né? Se a gente não vive uma vida que Deus quer, uma vida de pecado, como era nessas cidades, irmão, Deus vem e destrói tudo. Então, aí olha só o versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmão, nós estamos bem próximos a esse dia, tá? Então, os homens que você encontra nas ruas, orando por elas estão nesse meio, comendo, bebendo, para ter um pouco de alegria, um pouco de tempero na vida delas. Casando-se e dando-se em casamento, também hoje, vocês sabem, está uma confusão isso também. E alguns compravam e vendiam, plantavam, edificavam, e hoje tem um pouquinho mais, não é isso? Tem internet, que é todo mundo nas mídias sociais, todo mundo ali se diverte, fica o dia inteiro naquilo. Irmãos, não passa disso. Tá? E quando o Filho do Homem vier, repentinamente, tudo isso vai ser destruído, né? Naquele dia, quem estiver noirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para lá. Lembrai-vos da mulher de Ló. De repente, no meio dessa descrição, ele fala, perdão, para nós lembrarmos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu? A mulher de Ló vivia essa vida com eles, com a sociedade em que vivia, não é isso? Comendo, bebendo, casando-se, dando de casamento, vendendo, comprando, né? Gosta de shopping center, né? Quem não gosta? As mulheres aqui gostam, não? Ir para shopping, né? E compravam, vendiam, plantavam, edificavam, não é isso? Essa era a vida delas. Mas quando chega na hora de destruição, não sobra ninguém. E a mulher de Ló gostava daquela vida, tinha saudade daquela vida. Quando viu que Deus ia destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, e ela ficou, como é que eu diria, né? Ela estava enamorada daquela vida. Então ela teve saudade, ela deu uma olhada. Quando olhou para trás, o que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Ora, estátua de sal não serve para nada. Mas se você pegar um pouquinho desse sal, tivesse salgado na sua vida, na cidade de Sodoma, você teria salvo muita gente.
muita gente sairia da vida de injustiça e a vida dessas pessoas faria diferença. Você temperaria a vida dessas pessoas, daria sabor à vida dessas pessoas. Mas como você não fez, quando você estava nessa situação, não fez, Deus então vai fazer de você uma estátua de sal. Irmãos, vamos aproveitar hoje para a gente não, na vinda do Senhor, a gente virar uma estátua de sal. O Senhor falou, você acumulou tanto sal e você não usou. Você acumulou tanto sal, você vai virar uma estátua de sal. Vamos usar na nossa vida diária? Vamos orar pelas pessoas, vamos pregar o evangelho. Irmãos, vamos salgar um pouco, dar um pouco de tempero na vida das pessoas. As pessoas vão dizer obrigado, obrigado. A minha vida já não tinha mais sentido, o meu casamento já não tinha mais sentido. Eu acabei de me separar do meu marido, né? E agora você me deu vontade de viver, né? Eu quero me reconciliar com ele. Quer dizer, coisas desse tipo estão acontecendo. Então, aí você vê no versículo 33, eu vou ler aqui, ainda não vou explicar agora, porque logo depois que fala, lembrai-vos da mulher de Ló, ele fala, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Isso refere-se a Mateus 16, 24. Vocês se lembram? 24, 25. Então, mas aqui é perder a vida da alma. É a mesma coisa, irmãos. Se você não quer perder a vida da alma, você não quer, você tem dificuldade, né, de abrir a boca. Posso orar por você? Porque isso faz você perder, como é que fala? Você perder você tem um orgulho forte, né? Imagina só o que os outros vão pensar, né? Eu sou fulano de tal, eu sou doutor, eu sou isso, aquilo, né? Eu vou orar pelas pessoas, é ridículo isso. Irmãos, isso é uma perder a vida da alma. Quando você perde a sua vida da alma, você vai ganhar a vida da alma, você vai ganhar a alma, a salvação da alma. Então, se você hoje usar seu sal para temperar a vida das pessoas, irmãos, você vai estar salvando a sua alma. Vou deixar para explicar depois. Então, Colossenses 3, como diz. Irmãos, vamos lembrar que nós somos lá do alto. Não deixe essas coisas apegar você a ponto de você não conseguir sair da terra, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo... Não, é isso, né? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós estamos, irmãos, já, na verdade, com Ele lá nas alturas. Por que nos enamorar com essas coisas da terra? E por que é tão difícil a gente negar a nossa vida da alma, abrir a nossa boca e dizer, posso orar por você? Vamos buscar as coisas lá do alto. Nós somos lá do alto. Nós nascemos do alto, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. No comer, beber, casar, dar-se em casamento, né? No plantar, né? no vestir, no shopping, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós já morremos. Além de nós termos apenas esse corpo humano que foi feito do pó da terra, nós não temos nada que ver com essa terra. Ainda assim o Senhor na ressurreição, né, na sua morte, nos fez morrer para esse mundo. E nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmão, se a gente fizer isso, é um privilégio, irmãos. Quando o Senhor vier na sua glória, nós seremos os primeiros. Já na sua vinda secreta, irmãos, já seremos os primeiros, né? Manifestar com Ele em glória. Gênesis 19, 26 é só para confirmar a história da estátua de sal, tá? 19 e 26. 23 fala assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar.
Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra, né? Irmãos, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Irmão, não vamos buscar as coisas aqui da terra, nem pensar as coisas aqui da terra. Irmão, nossos olhos estão fitos nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Que nem essa noite, essa palavra, irmãos, é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa da terra, né? Ganhar, adquirir bens, patrimônio, não é isso? Um carro novo, irmãos. As coisas do céu são valiosas porque são eternas, né? 2 Pedro 2,5. Vamos dar uma olhada. 2 Pedro 2,5. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vocês sabem que eu não tenho preocupação de falar uma bela mensagem. A minha preocupação é transportar vocês para, né, para outro plano. E o Senhor permitir que o Senhor nos ilumine, para a gente enxergar o que Ele realmente quer, tá? Capítulo 2, versículo 5, que diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Irmão, o que eu quero comentar aqui é o seguinte: Noé viveu nesse mesmo tipo de situação do mundo, naquela geração, que só se preocupava em comer, beber, casar e dava-se casamento, mas Noé achou graça diante do Senhor. Ele era pregador da justiça. Ele pregava. Então nós precisamos ser esses, irmãos. No meio dessa situação parecida com os dias de Noé, parecida com os dias de Ló, nós precisamos ser esse pregador da justiça, né? Sair às ruas, salvar as pessoas, né? E aqui fala, segundo ponto que eu queria comentar, Ló era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Irmãos, a vida hoje, cada vez mais, pela atuação do mistério da iniquidade, o procedimento das pessoas vai ficar cada vez um procedimento de dissolução, né? Um procedimento de insubordinados. Não mais aceitam a lei de Deus, o governo de Deus. O homem quer se libertar de todo tipo de laço, né, com Deus. Irmãos, vai virar uma bagunça isso aí, né? Moralmente, eticamente. Mas, irmãos, nós fomos colocados aqui na terra para fazer diferença. Nós somos o sal da terra. Eu já falei isso, né? Vamos para Êxodo 30, 35. Êxodo 30, 35. Aqui mostra como é feito o incenso sagrado, né? Versículo 34 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Onde eu quero chegar com esses versículos? Para mostrar para vocês
que até na composição do incenso, vocês sabem que incenso é para perfumar o ambiente. Não, o incenso no santo do santo, no santo do santo lugar, ali é para exalar, né? O sacerdote tinha um incensário. O incenso, né? De um lado tem um incensário e também tem incenso moído dentro do santo dos santos. Então esse incenso é para expulsar os odores maus, né? Colocar um perfume. E nesse perfume, até no perfume, irmãos, precisa ser colocado sal. Deus mandou que se colocasse sal. Então você vê que até no aroma o sal faz diferença, né? Faz diferença e tempera. Mas onde que eu quero chegar é que aqui fala que o sal, ele é puro e santo. É onde eu quero chegar. O sal, ele é puro e santo, tá? Então o sal de um lado serve para tempero, até para perfume, no aroma. Mas o sal é puro porque elimina as impurezas, germes da corrupção. A relação na igreja como reino dos céus deve ser pura, honesta, sincera, sem interesses escusos, manipulações humanas, disputas políticas. Irmãos, a nossa relação aqui na igreja e também fora dela, no nosso viver cotidiano, irmão, nós somos esse sal puro. O que quer dizer isso, irmãos? Irmãos, eu não sei, eu gosto tanto quando Paulo fala em 1 Timóteo 1,5, né? Que nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter, para servir ao Senhor na igreja, precisamos ter o amor que procede do coração puro. O coração puro, irmãos, é tão difícil de se obter, porque o coração do homem é corrupto por natureza, e nós mesmos não conhecemos nosso próprio coração. Se Deus não lançar um punhado de sal para nos purificar o nosso coração, nós mesmos não entendemos nem os desígnios do nosso coração, que são impuros. Nós temos ambição, nós gostamos de fazer manipulações para chegar aonde nós queremos chegar por interesse. Não é? Não é assim o homem? Então, irmãos, nós, na nossa relação, na nossa vida da igreja, né, precisamos aprender, irmãos, nunca ter interesses escusos. Nós temos que ser puros, honestos uns com os outros, sinceros uns com os outros. Se nós, sabe, na nossa palavra, depois nós vamos ver mais tarde, né, a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Né? O que disto passar vem do maligno. Vamos aprender a ter um coração puro, não fazer manobras, não fazer manipulações para eu chegar no meu intento, o que eu quero. Irmãos, isso tudo é coisa do maligno, porque o Lúcifer, ele, para poder ter o seu reino das trevas, você sabe que ele teve que negociar. Ele era perito em comércio, em negociatas. Ele negociava cargos, ele negociava interesses, né? Então ele tinha essa é a maneira dele atuar. Ele também provocava cisões e divisões através de como é que eu falo? Intrigas. Tá? Através de intrigas. Ele era um homem de intrigas, ele era especialista em intrigas, para causar divisão, né? Na verdade é para o seu próprio bem, ele quer subir na vida. Irmãos, não sejamos assim. A nossa vida, irmãos, tenha um sal que nos torna, né, tenhamos um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. Vamos ser honestos, irmãos, uns com os outros, né? Sem disputa. Irmão, não estamos aqui disputando lugar com ninguém. Irmão, graças a Deus, eu quero deixar claro isso para os irmãos. Muitos podem achar, na minha posição, irmãos, é uma posição dificílima, vocês não queiram saber.
a pressão que eu sofro, a responsabilidade que eu passo, eu pedi para o Senhor, na transição com o irmão Dong, pedi para o Senhor, Senhor, eu não tenho condições de assumir isso não, né? Aí eu só fui aliviado quando o Senhor prometeu aquelas promessas que Ele deu para Moisés, né? De que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, do contrário, irmãos, homem nenhum suportaria isso. Então, eu pedi para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas assim, por isso eu quero que os irmãos entendam, irmãos, eu não tenho amor nenhum pelo cargo. Eu não tenho nenhuma ambição pela posição. Não tenho. A única coisa que eu quero é aquilo que Paulo fala, né? Em nada considero preciosa a minha vida para mim mesmo. Eu só quero, irmãos, é completar minha carreira. Eu só quero terminar o ministério que recebi do Senhor para anunciar o Evangelho da Graça, tá? Quem me conhece, quem está muitos anos comigo, junto de mim, sabe que eu não tenho nenhuma ambição, não tenho nenhum amor pelo cargo. Eu só quero ser fiel ao Senhor. Eu sou um servo do Senhor, né? Se o Senhor achar que amanhã eu não sou mais útil para Ele, eu não tenho nenhum problema. Se alguém quiser assumir meu lugar, olha, eu até me sinto aliviado, né? Que o Senhor, assim, desde que tenha comissão do Senhor para fazê-lo, né? Então, assim, irmãos, né? Então, que o Senhor possa nos manter todos puros de coração, né? Esse sal ajuda-nos na pureza, tá? Sal. Segundo, o sal é santo, pois está relacionado à natureza santa de Deus. Embora vivamos ainda na terra, mas a nossa vida deve ser uma vida santa, separada do mundo, né? O mundo não tem sal, nós temos sal, né? Graças ao Senhor, essa vida é pura e santa. Portanto, né, os homens, aquilo que escrevi aqui, o homem precisa de comida e bebida para se alegrar, precisa de festas, precisa de realizações profissionais, não precisa, né? E bens para ficar feliz, né? Mas essa felicidade vocês sabem que é temporal, né? Mas a vida da igreja vivida no plano celestial não é uma vida maçante como você acha que era quando, né? Se for um religioso sem graça, sem sal, sem vida, seria uma vida maçante. Uma vida de dia inteiro só ler a Bíblia, dia inteiro só orar, não tem graça, irmão. Desculpe, Senhor, desculpe. Uma vida só de ler a Bíblia e orar desse jeito não tem graça. Mas a vida da igreja não é essa vida sem graça. A vida da igreja é saborosa para viver. Ela é temperada com sal. Você está feliz? Você está feliz na vida da igreja? Nós temos hino que fala feliz, feliz, feliz. Na igreja estou. Nós não precisamos de recursos de coisas externas para nos alegrar. Irmãos, essa vida da igreja é suficiente para nos alegrar. Nos satisfaz plenamente. É ou não é? Romanos 14, 17. Quem sabe falar de cor? Bom, vamos lá, vamos ler. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Você não precisa de uma boa comida, uma boa bebida para ficar feliz. Você não precisa de realizações profissionais para ficar feliz. Precisa ganhar na loteria para ficar feliz. Mas o reino de Deus já é feliz por natureza, né? Porque é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, né? 1 Pedro 1,8, eu falei isso na semana passada, mas 1 Pedro 1,8.
no meio das palavras que Pedro nos fala, na necessidade de sermos provados, né, para que o valor, né, agregado na nossa fé aumente. E no meio disso ele fala no versículo 8, às vezes eu não entendo porque esse versículo está fazendo aqui. Mas irmãos, aqui fala, a quem não havendo visto, a mais. Como é que você tem alegria numa pessoa que você nunca viu? Você ama uma pessoa que você nunca viu. O Senhor é tão amável, irmãos, mas eu nunca vi Ele fisicamente, né? Não vendo agora, mas crendo. Você vê com os olhos da fé. Quando você vê o seu Senhor Jesus pela fé, você exulta com alegria indizível e cheia de glória. Você não precisa de recursos artificiais para se alegrar, nem na igreja. Não precisa de um show de rock, precisa de um show banda de louvores, para você ficar alegre. Se você realmente conhece o Senhor, tem experiência com o Senhor, o próprio Senhor te alegra. É ou não é verdade? É uma alegria indizível, uma alegria inefável. Eu não sei nem explicar, É uma alegria diferente, uma alegria cheia de glória, né? Essa é a nossa vida da igreja, né? João 15, versículo 11. Nossa, que horas são, hein? Eu acho que eu me perdi um pouco no horário, né? João 15, versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo é que a minha alegria, né? Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Irmãos, Deus, o Senhor é capaz de nos dar uma alegria completa. Não precisamos de uma boa bebida para alegrar, para ficar meio alegrinho, né? Não precisamos de uma boa comida para nos alegrar. Não precisamos de uma boa profissão para nos alegrar, né? O próprio Senhor nos dá uma alegria completa, né? João 17, 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmos, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Irmãos, é suficiente. A vida da igreja tem um rei que nos alegra. A pessoa dele nos alegra. Ele não precisa me dar cura, me dar muito dinheiro, me fazer aquilo que eu quero. Não, Ele me alegra, né? Ele nos dá a paz, né? João 14, 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, depois da alegria, né, a paz e a alegria andam juntas, não é isso? Então nós temos a paz, nós temos a alegria. Por isso, irmão, não precisamos desse mundo para nos divertir. Não precisamos das coisas dessa terra para nos entreter, para a gente ficar mais alegre. Irmãos, o Senhor nos alegra, né? Nós, enquanto vivemos no mundo, devemos apresentar a vida feliz da igreja para as pessoas. Não é isso? Essa vida que nós vivemos felizes, irmãos, nós precisamos apresentar para quem está na rua. Essas pessoas não têm, tá? Nós temos esse sal, né? Que faz sabor, que dá sabor, tá? E faz a vontade de Deus essa vida da igreja. Mateus 6, 9 e 10, né? Eu vou fazer questão de ler para estar gravado. Mateus
6, 9 e 10, que é: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, o que interessa aqui são os versículos 9 e 10. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome nos céus, tá? Venha o teu reino que está nos céus, venha o teu reino aqui na terra, e faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Então essa vida feliz da igreja, a igreja é a realidade do reino dos céus. Então nós trazemos o céu para a terra. A vontade de Deus é feita no céu e não na terra, mas a igreja traz a vontade de Deus do céu para a terra. Então, além de nós alegarmos, além de nós vivemos felizes, nós alegramos as pessoas e nós fazemos a vontade de Deus aqui na terra. Tá? Levítico 2, versículo 13. Levítico 2, versículo 13. Vocês sabem que Levítico capítulo 1 fala dos holocaustos, né? Vamos ler, versículo 13, Levítico 2, 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal, tá? Então, irmãos, a oferta, capítulo 1 de Levítico fala de oferta queimada. Oferta queimada é o holocausto. Holocausto é o sacrifício de Cristo, a vida de Cristo e a morte de Cristo, consagrado, Cristo consagrado para Deus, e ele deu a vida dele, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, em Filipenses 2, não é assim? Então, essa vida até a morte é o holocausto, é uma vida consagrada ao Pai, tá? E a oferta de manjares? A oferta de manjares, quando fala em manjares, é feito de farinha, refere-se ao viver humano de Jesus. Vocês entendem? Então, o holocausto também é o viver humano de Jesus, mas principalmente com a ênfase que ele obedeceu até a morte. Ele viveu uma vida consagrada ao Pai e fez a vontade do Pai até a morte, certo? E a oferta de manjares é quase a mesma coisa, só que a ênfase está no viver. Que tipo de viver Cristo tinha aqui na terra? Então essa é uma oferta para Deus. Irmãos, por que eu digo isso? Nós precisamos oferecer para Deus, tanto como consagração da oferta queimada de holocausto, como oferta de manjares. Por quê? Porque eu vou explicar. Porque, vamos dar uma lida só para Filipenses 2,8, tá? Só para não deixar registrado. Filipenses 2,8. Filipenses 2,8. Vocês conhecem bem esse versículo, né? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, tá? Isso foi o Senhor Jesus que ofereceu-se para Deus como holocausto. E a vida humana, o viver humano de Jesus e o seu andar diário, né? A ênfase está no viver, e é a oferta de manjares. A flor de farinha, que é o elemento principal da oferta de manjares, vocês sabem, né? Representa, é uma farinha, é um grão moído várias vezes, né? Vocês sabem que a moagem, ela para ficar, a farinha ficar fina, ela precisa passar por, alguns falam 7 moagens, né? Então precisa passar 7 moagens para virar um pó fino, né? Uma farinha fina. Então, fina flor de farinha significa, irmãos, vou ler aqui, elemento principal da oferta de manjares representa a fina, perfeita
e suave humanidade de Cristo, que é sempre equilibrada. Irmãos, isso é muito importante, equilíbrio na nossa vida, é sempre equilibrada e correta em todos os sentidos, em que não há excesso nem falta. Tem gente que tem muito excesso, até mesmo aquele calor humano em excesso, né? Fica grudando toda hora em você, né? Ou em falta, né? Ou é frio para com você. Então, assim, mas a vida humana de Jesus é perfeita, equilibrada, suave, é fina, não é isso? Não tem excesso e nem tem falta. É que nem a mulher como é que é? A mulher virtuosa, né? Só Cristo tem isso. Eu e você, nós não temos. Mas graças ao Senhor, Cristo pode nos dar isso, né? Nós temos por meio da fé, nós podemos viver essa vida. É o grão de trigo que passou por vários processos de sofrimentos e de moagem. Ele foi desprezado e rejeitado entre os homens. Ele foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3, dá uma olhada. Então não é fácil, sabe, obter sal, né? Obter, né, oferta de manjares. Isaías 53:3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. Ele passou por várias moagens, né? Ele sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quer dizer, ele era um homem que só na aparência era um homem de sofrimento. Irmão, porque era necessário passar por várias moagens para se tornar uma fina flor de farinha como uma oferta de manjares para Deus. Irmãos, a nossa vida é a mesma coisa. O trigo representa a vida vegetal, que é para reproduzir e para propagar e para expandir a vida, não é isso? Então, com o fim de suprir vida às pessoas, né? Vocês sabem que tem, acho que em João 12:24, era isso? João 12:24, que diz o quê? Que o grão de trigo, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, Deus quer fruto da igreja. Deus quer fruto da mulher virtuosa. Deus quer fruto de você. Então só tem um jeito de Deus ter fruto a partir de você como um grão de trigo, é morrer. Fazer morrer como Cristo ser moído, tá bom? Então, dessa forma, é onde vou dar outra definição para o sal, né? O sal representa a morte de Cristo, a cruz de Cristo. Vocês entenderam? Por causa da oferta de manjares, por causa do grande trigo que precisa morrer e produzir muito fruto, então nós conseguimos uma outra definição para o sal. O sal representa a morte de Cristo e a cruz de Cristo. Porque Cristo viveu uma vida na terra, uma vida com sal. Uma vida crucificada. O nosso Senhor Jesus nunca viveu uma vida regalada. Ele viveu uma vida restrita, estrita, não é isso? Negando-se a si mesmo, tá? Então, para viver, ele viveu todo o tempo negando-se a si mesmo, para viver pela vida do Pai em ressurreição. João 6, dá uma olhada em João 6. João 6, versículo 38, como diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, nós precisamos ser assim. Nós estamos aqui, irmãos, para viver uma vida de sal, uma vida
crucificada para nós. Não é fazer a nossa vontade. Estamos aqui na terra para fazer a vontade do Pai. 38:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Quer dizer, o Filho não vivia por conta própria. Ele vivia uma vida crucificada, uma vida restrita, uma vida com sal. Então ele vivia pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá também com sal. É isso que eu quero dizer. Capítulo 7, versículo 6. Tá? Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Quer dizer, ele não tinha nem liberdade de tempo, né? Ele não tinha tempo para ele fazer o que ele quer. E versículos 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quer dizer, Jesus nunca falava por si mesmo, o seu ensinamento não era dele, o seu ensinamento era do Pai. Irmãos, essa é a vida estrita, restrita de cruz, que eu e você temos que viver. Para a gente acabar sendo sal dessa terra e salgar essa terra, entendeu? Então, ó Senhor Jesus, por isso nós precisamos devemos andar também pelo caminho da cruz. Lucas 17, né? Eu vou voltar lá para Lucas 17, que nós começamos a ler, só para você entender aquele versículo, tá? Lucas 17, versículo 32 e 33. Você lembra, né, que eu falei assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí vem esse versículo que parece você não entender onde encaixa, né? Quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem a perder, de fato a salvará. Quer dizer, se você quer realmente não se tornar uma estátua de sal, você precisa aprender a viver uma vida restrita de cruz, né? Que nega a si mesmo, tá? E aí vem o Mateus 16, não posso deixar de ler o Mateus 16, né? Vocês sabem disso. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, nós estamos aqui seguindo essa mesma vida que Jesus viveu. Jesus viveu uma vida crucificada, restrita. Nós também estamos aqui, irmão, na terra para viver essa vida. Aí essa vida vai ser uma vida cheia de sal. Mas sal na medida certa, sal para temperar, para dar sabor às coisas, e também para conservação, né? E também para nos fazer, né, puros e santos. Então, porquanto quem quiser salvar a sua vida, né, se você quer preservar a sua vida da alma, você vai perder. Mas se você perder a sua vida negando ela, né, por causa do Senhor, você vai ganhar a salvação da alma. Pois que aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma, né? Então, irmãos, não vamos viver uma vida aqui, irmão, totalmente sem restrição. Vamos viver com sal, uma vida de cruz, irmão. Nós vamos ser uma bênção para as pessoas. Onde estivermos, irmão, nós vamos dar sabor, nós vamos, né, ter um coração puro, santo, e nós vamos ajudar a preservar, conservar o alimento. Nós vamos ser supridor de alimentos, né? Onde as pessoas estiverem, onde nós estivermos, as pessoas vão ter alimento. Bom, então a oferta de manjares né, ó Senhor Jesus. Gálatas 2:20, né? Não posso deixar de ler Gálatas 2:20. Essa é a nossa vida. Gálatas 2:20. Como é? Eu estou já crucificado, né? Deixe-me achar aqui. Gálatas 2:20, né? Estou. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse
viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Então, o meu viver não é mais para mim mesmo. Seus irmãos entenderam que aqui no versículo 20 tem duas coisas. Uma coisa é vida, né? Outra coisa é o viver. Graças a Deus, Cristo é minha vida. Mas Cristo quer ganhar o meu viver. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer, né? Porque Cristo, que é a minha vida, Ele precisa que eu coopere com Ele para que essa vida possa usar o meu viver para viver Cristo, para viver Ele mesmo. Senão, se eu não quiser, Ele não vai viver. Não sei se você entendeu. Ele é a vida, mas não tem um viver, porque o viver depende do meu corpo. Se Ele fala, vai para a rua, eu não quero ir, não vai ter o viver, não é isso? Então vamos cooperar com o Senhor, né? Dá para Ele o nosso viver. Senhor Jesus, Senhor Jesus, que horas são? Acho que eu vou conseguir só terminar a parte do salmo, não vou conseguir entrar na luz não. Então, caso nós não atendemos a palavra do Senhor, Ele punirá a terra também com enxofre e sal. Sal tem um aspecto positivo, tem um aspecto negativo, tá? Então, lembrar da mulher de Ló. Então, vamos dar uma olhada em Deuteronômio 29, versículo 23. Deuteronômio 29, versículo 23. Por isso, irmãos, não desperdicem a sua porção de sal, porque se você não usá-lo hoje, você vai se tornar uma estátua de sal, ou você vai ser uma maldição para a terra. Olha só o versículo 23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Irmãos, o sal na medida certa é uma bênção, mas se você hoje não aproveita você como sal da terra, influenciar, funcionar como a igreja celestial, você amanhã, quando o Senhor voltar, ou você vai virar uma estátua de sal, ou esse sal vai amaldiçoar a terra, quer dizer, não tornará a terra estéril. Então hoje, irmãos, vamos usar a nossa, né, Bom, aqui tem algum versículo que eu, por causa do tempo, não vou ler. Colossenses 4, 5 e 6. Colossenses 4. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Irmãos, vamos aproveitar as oportunidades. Por isso que tem a comportagem por oportunidade, comportagem por hora. Irmão, vamos aproveitar a oportunidade quando você vai na padaria comprar pão. Você vai no restaurante, não é isso? Você vai na loja, no balcão com as balconistas, não é isso? Você aproveite as oportunidades. Deixa escapar da sua boca. Posso orar por você? Leve sempre consigo, né, um jornal Árvore da Vida. Leve consigo livro, sabe? Você vai né, pelo menos registra o nome da pessoa. Se você não tiver, fala para a pessoa que se ela quer ser cuidada, tem, né, uma rede de cuidado que vai cuidar dela. Irmãos, isso é uma bênção para a gente, né? Então, vamos aproveitar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmão, que a nossa palavra seja sempre agradável. Não é no sentido de fazer política. Não é no sentido de a gente falar o que é politicamente correto. Não é isso. É quando você está cheio dessa vida com sal, vivendo uma vida crucificada, né, essa vida vegetal que produz,
que expande, que alimenta, irmãos, vai estar em você. Quando você abre a sua boca, você é agradável, sua palavra é agradável. Por quê? Porque você tem uma vida como a do Senhor Jesus, equilibrada. Você tem uma vida, você tem a fineza da flor de farinha. Você tem equilíbrio, né? Você é agradável, porque a sua palavra seja agradável, né? Para saberes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, essa é a nossa função aqui na terra, né? Vamos aproveitar todas as oportunidades para buscar os abatidos. Então vou terminar, irmãos, para lendo com vocês de novo. Eu gosto muito, Isaías 58, não é isso? Ó Senhor Jesus. Versículo 6, porventura, não é esse jejum que escolhi? Irmãos, vamos fazer esse jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Irmãos, as pessoas estão totalmente escravizadas, vivendo debaixo de servidão do faraó, de Satanás, vivendo debaixo de um jugo pesado, seja de vício, não é isso? Seja de uma vida sem sentido. Irmão, vamos libertar as pessoas. Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto? Irmão, reparte um pouquinho, irmãos. Você ganhou tanto da palavra, você ganhou tanto do Senhor, não é isso? Repartam o seu pão com o faminto, tem gente morrendo de fome, né? E recolhas em casa os pobres desabrigados, traz para a vida da igreja. Recolha, né, na rede de cuidados. E, que mais? E se vires o nu, o cubras, né? E não te escondas o teu semelhante. Irmão, tem gente passando frio, né? Precisa de cobertura de justiça. Vamos cobrir essas pessoas. Não fica escondendo do seu semblante. Essa pessoa está vindo na calçada aqui, o Senhor me mandou falar com ela. Não vou falar, vou mudar de calçada, né? Não te esconda do seu semelhante. Então, irmão, romperá a tua luz como a alva. Você vai viver uma vida de luz. Se você viver uma vida de sal, você vai viver uma vida de luz. Eu já estou terminando falando da luz, né? E a tua cura brotará sem detença. Irmão, se você está passando por uma situação difícil, você, né? Muita depressão, muita angústia e tal, né? Experimente você alimentar o faminto, você cobrir o nu lá fora. Se você, né, repartir o seu pão, você vai ver que a cura vem para você também, né? A tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, eu falar injurioso. Irmão, isso já é épocas passadas. Não estamos mais apontando o dedo um para o outro. Não estamos mais aqui, irmãos, competindo entre nós, dividindo, né, com intrigas. Irmão, não, né? Vamos tirar do nosso meio esse jugo, esse dedo, né, que ameaça, esse falar injurioso. Irmão, a pior coisa entre nós ficar aquele falar que corrói, né, falar negativo, né, falar contra a palavra que o Senhor está falando, falar contra o que o Senhor está fazendo. Irmãos, isso é o falar injurioso. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. De repente você vai ser a própria luz, né? Que o Senhor te abençoe, irmãos. Eu acho que já tomei muito tempo. Eu não consegui falar a luz do mundo, mas eu creio que, né, é suficiente. Eu acho que o Senhor, né, nos alimentou o suficiente. Que eu só tenho uma coisa, irmão, eu vou repetir, não tenho preocupação em falar uma boa mensagem, não é esse meu feitio. Eu só quero, irmãos, que a igreja realmente pratique isso.
né, a igreja possa realmente dar para o Senhor: Senhor, aqui está essa mulher virtuosa. O que o Senhor precisar fazer, conte conosco. Se o Senhor precisa que a gente negue nossa vida da alma, Senhor, estamos dispostos. Estamos dispostos a tomar uma vida de cruz, né, de seguir ao Senhor, negar a si mesmo, Senhor, para te agradar. O Senhor que nos dá tudo, nos dá alegria, não é isso? Então que o Senhor possa ganhar realmente entre nós essa mulher virtuosa, né, que administra bem os negócios do Pai, né, que dá lucro para o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Obrigado. Amém.